Irmãos, na semana retrasada, nós estudamos o livro de Esther, e com o livro de Esther, nós encerramos a segunda parte dos livros do Antigo Testamento. Nós vimos a primeira parte, que era o Pentateuco. A segunda parte, nós vimos os livros históricos, como nós já falamos várias vezes, né? Um período que pega ali da entrada na Terra Prometida até o final do período dos profetas, né? A cronologia do tempo. E hoje nós vamos iniciar uma terceira parte, uma terceira divisão dos livros do Antigo Testamento, que é uma divisão muito peculiar, muito importante e muito instrutiva a nós, que são os livros poéticos. Eu acho muito interessante uma comparação que um autor, que um teólogo faz, que ele diz o seguinte: Deus poderia ter nos dado todas as vitaminas que nós precisamos para a nossa vida em cápsulas, sem gosto, ou com um gosto muito normal. Esse autor, ele diz que Deus poderia ter nos dado tudo o que nós precisamos como alimento com cápsulas com gosto de mingau. E estaria ali tudo que a gente precisa, vitamina A, B, sais minerais e tal. Mas Deus, Ele é tão bondoso, e Ele é tão amoroso e tão misericordioso, que Ele nos dá todas as vitaminas que nós precisamos por meio de frutas, verduras, legumes, alimentos com gostos, cores, texturas, tamanhos diferentes, que são agradáveis ao nosso paladar e que dá gosto de comer. Algumas coisas não tão gosto quanto outras, né? Mas de maneira geral, Deus nos dá aquilo que nós precisamos com uma diversidade muito grande de sabores, para o nosso prazer, para que ao comer nós glorifiquemos a Deus pela sua sabedoria. Da mesma forma, o alimento espiritual. Deus poderia ter se revelado a nós por uma série de proposições teológicas. Deus poderia ter nos dado um livro, a Bíblia, que seria a revelação dele, com várias afirmações e explicações. Deus é tal, que significa, ou seja, várias aplicações, mas Deus, ele se revela a nós com vários sabores diferentes, de várias formas diferentes. Deus se revela por meio de narrativas históricas, Deus se revela por meio de profecias, Deus se revela por meio de salmos e cânticos, Deus se revela por meio de literaturas apocalípticas e Deus se revela por meio de poesia. Então são vários sabores que Deus dá do alimento espiritual, para que da mesma maneira, ao contemplarmos toda essa diversidade, nós tenhamos prazer em nos alimentar da palavra de Deus. Então, veja como a Bíblia é. De repente a gente está lendo ali Crônicas, e é um livro mais denso, é um livro mais difícil da gente mastigar e engolir. É um texto mais, assim, difícil às vezes de ler em grande quantidade. Mas logo depois nós temos algumas narrativas boas, gostosas de ler. E aí nós temos textos mais difíceis de entender, mas depois nós temos algumas poesias, alguns salmos que vão nos dar um pouco mais de tranquilidade para entender. Então Deus, Ele é maravilhoso, e Deus, Ele é sábio, e Deus é eternamente misericordioso ao se revelar a nós. E hoje nós vamos começar esses livros poéticos, começando pelo livro de Jó, que é o primeiro livro poético do Antigo Testamento, provavelmente o primeiro livro da Bíblia que foi escrito, e nós vamos começar então por ele. E daqui a pouco vamos lê-lo, mas eu gostaria que voltássemos lá ao capítulo 42, nos versículos que lemos na abertura da escola dominical, e nós vamos ler juntos o versículo 5 e 6. Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, é muito comum entre nós, pecadores e crentes, né? Pecadores, que quando nós
experimentamos algum tipo de sofrimento, nós levantemos no nosso coração algumas perguntas e alguns questionamentos diante de Deus em face dos sofrimentos que nós experimentamos. Então, às vezes acontece alguma coisa ruim conosco e a gente levanta no nosso coração algumas perguntas como: por que Deus está fazendo isso comigo? Talvez nós não tenhamos a coragem de verbalizar essa pergunta, mas é normal que ela surja no nosso coração. Por que Deus está permitindo isso comigo, já que eu sirvo a Ele? Talvez, dependendo da situação, nós perguntemos o seguinte: será que eu estou em pecado? Por que Deus está me castigando dessa forma? O que eu fiz? O que eu fiz de errado para que Deus permitisse que isso acontecesse comigo? São algumas perguntas que nós levantamos porque nós temos dificuldade de reconhecer a providência de Deus no nosso sofrimento. Então, às vezes vamos supor que enfrentemos uma situação financeira muito ruim, perdemos o emprego, passamos muita dificuldade, e às vezes a gente começa a fazer a seguinte pergunta: poxa vida, eu sou dizimista a vida toda, sou fiel ao Senhor, aquilo que eu tenho eu uso para servir ao Senhor, por que Deus está me castigando dessa maneira? É muito comum quando a gente enfrenta algum problema familiar muito grave, e às vezes problemas que parecem a nós sem solução, que a gente faça algumas perguntas desse jeito: onde foi que eu errei? O que eu fiz para Deus estar me castigando dessa maneira? Às vezes a gente olha para filhos, né? E a gente pensa assim: mas eu fiz tanto, eu ensinei, eu levei à igreja e tal, por que Deus está me castigando dessa maneira? Onde que eu errei? Às vezes, questão de saúde, né? Enfrentamos alguma doença em nós ou em parentes muito próximos, e é comum levantar no nosso coração essas questões: por que Deus está castigando assim dessa maneira? Por que Deus está pesando a mão dessa maneira? Irmãos, é certo que muitas vezes o sofrimento é consequência de pecado. Isso é fato. Muitas vezes o sofrimento, ele é um resultado natural do pecado. Se eu decidir não cuidar da minha saúde, a probabilidade de eu sofrer futuramente alguma doença grave é maior, e vai ser consequência do meu pecado. Mas um câncer nem sempre é consequência de não ter cuidado da saúde. Se eu não criar bem os meus filhos, a chance dos meus filhos se afastarem do Evangelho no futuro é muito grande, e vai ser consequência do meu pecado. Mas nem sempre os filhos se afastam do Evangelho porque eles não conheceram. Não é necessária essa relação. Eu posso passar crises financeiras porque eu não administrei bem o que Deus me deu, e eu esbanjei, vivi uma vida que eu não conseguia manter, e eu vou experimentar uma consequência do meu pecado. Mas não necessariamente eu posso passar privações sem ser consequência de uma má administração. Então, irmãos, quando nós experimentamos sofrimento, é normal que muitas vezes nós tentemos achar em nós mesmos a causa do nosso sofrimento. E sabe como se chama isso? Orgulho. Pode não parecer. Aliás, é o contrário, pode parecer piedade. Sabe quando a gente sofre e a gente começa a fazer uma revisão na nossa vida, querendo achar a causa? Isso é orgulho da nossa parte, não é piedade. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de entender que Deus é soberano para enviar a nós sofrimentos que nós não procuramos, ou que a causa não está em nós. Nós temos essa dificuldade de aceitar a soberania de Deus, que envia a nós flagelos simplesmente porque Ele quer, e não que seja consequência de algum pecado nosso. Então, irmãos, na nossa vida nós experimentamos muito sofrimento, e nem sempre eles serão por causa do nosso pecado. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente pensa assim: nossa, o que eu fiz para Deus permitir isso? Mas vamos pensar juntos. Se Deus castigasse os nossos pecados, pense aí nos seus pecados, eu penso nos meus. Se Deus castigasse todos os nossos pecados, qualquer sofrimento que a gente experimentasse seria muito pouco.
Se tudo que a gente faz de errado, nós experimentássemos a consequência, nós nem existiríamos mais. Quem somos nós para suportar as consequências de todos os nossos erros? Deus, Ele contém a sua mão, Deus contém a sua ira, Deus contém a sua vara, porque se Ele for disciplinar tudo que a gente faz de errado como filhos, ai de nós, a uma nós seríamos destruídos, como diz o salmista. Então, irmãos, como cristãos e conhecedores da soberania de Deus e da palavra, nós temos que entender que Deus envia e permite sofrimentos, muitas vezes que a causa é desconhecida a nós. Muitas vezes não tem a sua raiz no nosso comportamento ou na nossa vida, mas Ele manda porque Ele quer. Ele manda porque Ele tem um propósito. Ele manda porque Ele quer nos ensinar e Ele quer se revelar a nós. Essa é a temática do livro de Jó. Nós conhecemos bem a história de Jó, pelo menos, às vezes mais de maneira geral, mas nós conhecemos muito bem a história de Jó. E o livro de Jó, ele tem essa temática, o sofrimento que Deus permite na vida do seu servo e que não está necessariamente ligada ao pecado. E nós vamos ver nesse livro que ele mostra a história de um homem que é destacado por duas coisas que às vezes na nossa mente nós temos dificuldade de unir. Jó, ele é destacado pelo seu temor a Deus e ele é destacado pelo seu grande sofrimento. Veja bem, muito diferente, irmãos, do falso evangelho que é ensinado hoje em muitos lugares, que se nós somos tementes a Deus, o sofrimento não vem na nossa vida. Se vem sofrimento é porque não somos tão tementes assim, é o que dizem, quando a Bíblia vai mostrar uma coisa diferente. Jó é conhecido por essas duas coisas, pelo seu temor a Deus e a sua perseverança, e pelo seu grande sofrimento, infringido sem uma causa aparente. Então, é isso que o livro nos mostra, A história de Jó é a história de um homem que foi levado à humilhação, e como consequência dessa humilhação, ele conheceu mais a Deus. E como consequência de conhecer mais a Deus, ele conheceu mais a si mesmo. Lembra do finalzinho lá do texto que eu falei? Ele conhecia a Deus em parte, então ele se conhecia também parcialmente. Ele achava que conhecia a Deus, e aí ele se via muito justo. Mas por que Deus está fazendo isso comigo? Mas no momento em que ele conhece muito mais a Deus, ele se conhece muito mais. De fato, Deus, eu estou me conhecendo aqui e eu não valho nada. Eu me abomino no pó e na cinza, porque agora eu estou vendo quem o Senhor é. E é assim, irmãos, que nós, enquanto pessoas que conhecem a Deus e que servem a Deus, devemos encarar o sofrimento na nossa vida. O sofrimento que é permitido por Deus. Todos nós aqui sofremos, ou não? Todos nós aqui sofremos de alguma maneira, em aspectos diferentes, de formas diferentes, em níveis diferentes. Mas todos nós, por habitarmos nesse mundo que jaz no maligno, experimentamos algum nível de sofrimento, alguma área da nossa vida. Mas devemos encarar o sofrimento dessa maneira, não como castigo de Deus pelo nosso pecado, mas Deus se revelando, Deus se fazendo mais conhecido aos nossos olhos, nos dando esse privilégio de conhecer mais a Ele e nos dando também o privilégio de conhecer mais a nós mesmos e a nossa dependência dEle. Então, esse é o grande tema e um grande proveito que nós podemos tirar do livro de Jó. Vamos ver algumas informações literárias do livro de Jó, para depois pegarmos aqui algumas coisas do livro como um todo, para nos auxiliar na leitura. O livro de Jó, irmãos, é um livro, assim, para mim, das Escrituras, um dos livros mais bonitos. Ele não é uma narrativa, como nós vamos ver, mas aquilo que ele expressa e as verdades que ele expressa e a maneira como Deus se revela, é muito belo, é muito bonito o livro de Jó. Ao mesmo tempo, é um livro muito difícil, muito difícil. Uma vontade que eu tenho no meu ministério é pregar o livro de Jó todo, mas é muito difícil. E nós vamos ver daqui a pouco o porquê e onde está essa dificuldade do livro de Jó. E que às vezes nós, na nossa leitura, somos assim, entendam a palavra que eu vou dizer, não enganados pelo Senhor, mas lendo o livro de Jó nós podemos ser enganados pela nossa leitura.
Nós podemos ler uma coisa que parece uma coisa, mas na verdade não é, né? Então é um livro bem complexo. Jó, assim como tratando das informações literárias, o título do livro, assim como nos livros anteriores, não faz referência ao seu autor, mas faz referência ao seu personagem principal. Foi assim com Neemias, foi assim com Esther, não eram os autores, mas os personagens centrais da história. No caso, Jó, não o único personagem, mas o central. Ele vai sofrer os castigos, o sofrimento, ele vai dialogar com Deus, vai dialogar com seus amigos, e ele é o personagem principal. Quanto à autoria do livro de Jó, o livro ele tem a sua autoria desconhecida. Não se sabe quem escreveu o livro de Jó, e não é Jó, né? A começar não é o próprio Jó que escreveu o livro. A começar de aqui haver informações que ele não sabia. Quando a gente lê o livro, a gente vê assim, então Deus fez Jó sofrer porque Deus queria mostrar para o diabo que ele era fiel e tal, mas Jó não sabia disso não. Jó está lá sofrendo sem saber por quê. E assim também é a gente, né, irmãos? A gente sofre sem saber por quê. A gente tem que descansar que Deus sabe, e isso para nós é suficiente. Então ele não é o autor do livro, e não há informações de quem seja o autor do livro de Jó. O que nós sabemos é que é um poeta, e um poeta do povo de Deus. Às vezes, alguns críticos literários tentam trazer Jó como uma ficção ou como uma história que era cultural no mundo antigo e foi trazido para as Escrituras. No entanto, o livro ele era de um poeta que fazia parte da comunidade do pacto. Por que nós sabemos disso? Pela forma como ele se dirige a Deus. O autor do livro, quando ele vai se dirigir a Deus, ele usa termos que vão falar, que vão expressar aquele que está na aliança com Deus. Veja, é muito diferente alguém falar de Deus, e é diferente alguém falar o Senhor. Porque Deus é uma palavra genérica, qualquer um usa esse termo. Quando nós falamos o Senhor, já é uma palavra que expressa o nosso entendimento do senhorio de Deus. Então é diferente falar Deus criou todas as coisas, de dizer o Senhor criou todas as coisas. Ainda que no nosso idioma possa parecer coisas equivalentes, mas uma afirmação expressa uma realidade distante, um Deus criou, e outra expressa o entendimento dessa aliança que há com esse Senhor sobre todas as coisas. Então, o autor, quando ele se dirige a Deus, ele usa o termo Javé ou Yavé, que é a maneira como o povo de Israel se dirigia ao Senhor, e não a maneira como todos se dirigiam ao Senhor. Diferente, inclusive, de algumas maneiras que o próprio Jó vai se dirigir a Deus, quando em alguns momentos ele usa um termo mais comum. Então, o autor é desconhecido, não se sabe quem escreveu o livro de Jó. E quando ele foi escrito? Qual é a época do livro de Jó? Duas datas aqui são importantes de nós entendermos: a data dos acontecimentos e a data da escrita do livro. Como eu disse, o livro de Jó provavelmente é um dos livros mais antigos, se não o mais antigo das Escrituras. Nós temos aí no Brasil, são vendidas algumas bíblias cronológicas, né? Que elas colocam os livros em ordem cronológica. E o livro de Jó, em algumas dessas bíblias, é o primeiro, porque, ao que tudo indica, ele foi escrito antes mesmo de Moisés escrever Gênesis. Irmãos, os acontecimentos, né, a história de Jó, ela se passa num período ainda muito antigo, numa era patriarcal de Israel. E qual é essa diferença da era patriarcal? É uma época antes de Israel ser uma nação estruturada, conhecida, com um rei, com juízes, com anciãos. Então a história de Jó se passa naquela época em que o povo de Deus ainda era dividido em clãs, em famílias, onde a liderança ainda é uma liderança muito incipiente. Então é uma história muito antiga. E a escrita, ela já é posterior, sabendo que o autor provavelmente pegou fontes históricas antigas do povo de Israel e compilou finalmente a forma como nós temos do livro. Então, essa datação antiga do livro. E quais são as circunstâncias, ou seja, o que o livro narra? O livro de Jó conta com dois estilos literários diferentes e muito perceptíveis a nós.
Se nós olharmos aí o capítulo 1, Jó capítulo 1, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles são escritos em prosa, assim também como o final do capítulo 42. A partir do versículo 7 até o final do capítulo, ele é escrito em prosa. O que é prosa? Prosa é uma descrição, é uma narrativa, é uma escrita coordenada. Então, quando lemos o capítulo 1 e 2, nós estamos lendo uma narrativa, uma prosa. Final do capítulo 42, a mesma coisa. Só que o capítulo 3, até a primeira perícope do capítulo 42, ele já é escrito em forma poética. Então, tanto a prosa como a poesia do livro narram a história de Jó, que, sendo reto diante de Deus, experimenta muitos sofrimentos na sua vida, recebe a acusação dos seus amigos de ser injusto ou de estar em pecado, clama a justiça de Deus em meio ao seu sofrimento, mas por meio do sofrimento passa a conhecer a Deus um pouco mais. Então, o livro de Jó recebe esse nome por causa do personagem principal. Não se sabe quem é o autor do livro de Jó. Foi escrito aproximadamente 1500 a.C. e narra essa história de Jó e toda a sua saga de conhecimento do Senhor. Vamos passar aqui, irmãos, para a estrutura do livro. Só relembrando, quando a gente fala de estrutura, que estudar a estrutura do livro nos ajuda a compreender o livro, a ter uma aproximação do livro de maneira mais fácil. Nós vamos entender, porque nós vemos um diálogo, depois vemos outra pessoa falando, depois Jó, depois Deus entra na história, depois outro amigo dele entra na história. Então, às vezes, uma leitura assim mais corrida, pode alguns detalhes ficarem perdidos, e quando a gente estuda a estrutura do livro, isso nos ajuda. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o livro de Jó, e que nos ajuda muito, eu já até falei disso aqui em outros momentos, mas eu acho que vale a gente repetir, é que nós temos que nos atentar ao estilo literário do livro de Jó, que é uma poesia. O livro está em forma poética. E isso significa algumas coisas, como por exemplo, um texto poético, ele não se preocupa com a narração coordenada dos fatos. Um livro poético não está tão preocupado com a cronologia dos fatos. Essa é uma grande confusão que nós temos quando vamos ler Apocalipse. A gente lê Apocalipse às vezes como se Apocalipse fosse uma narrativa coordenada de fatos. E aí a gente vai pensando que ali uma coisa está acontecendo depois da outra, daquela mesma maneira. Quando na verdade não é a proposta de Apocalipse ser lido dessa maneira. Assim também o livro de Jó. A poesia, ela não está preocupada com a narração coordenada dos fatos, e nem mesmo com a apresentação de detalhes da história. Por exemplo, quando Deus fala com Jacó, quando ele está fugindo de Esaú, a Bíblia nos dá detalhes de como Deus falou com ele. Ele se deitou para dormir, então ele teve uma visão dos anjos, da escada e tudo, e ali Deus fez uma aliança com ele. Então a gente sabe como Deus falou com ele. O autor está narrando. Quando Deus decide comunicar a Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, o texto fala como Deus se apresentou a Abraão. Chegaram 3 homens, 2 continuaram a viagem, um permaneceu com Abraão, e ele começou a dizer a Abraão o que ele ia fazer, porque é uma narrativa histórica. Esse detalhe é importante para a narrativa, mas o texto poético, ele não tem essa preocupação. Então nós vamos ver no livro de Jó, Deus falando com Jó, mas não fala como, não fala de que maneira, não dá detalhes, porque essa não é a preocupação do texto poético. Então quando nós lemos um texto poético, a gente não deve ficar se perguntando, mas como Deus falou com Jó? Como que Deus entende? Será que foi audível? Será que foi em sonho? Não é que isso não é importante, é porque o texto não apresenta isso como algo importante para o propósito. Então o texto poético tem essa diferença. Sim. Ou perto, ou recebeu fontes de quem foi testemunho. Então,
vamos aqui o exemplo de Moisés. Quando Moisés escreve Gênesis, ele não estava vivo na época de Gênesis, Moisés é posterior, mas ele recebeu informações de tradição oral, né, porque nos povos antigos eles contavam a história para os filhos, para manter essa geração, a transmissão da história, e também de escritos antigos. A história era registrada. Então Moisés, ao escrever, vamos pegar Gênesis, quando ele relata os acontecimentos de Gênesis, ele tem a tradição oral que chegou até ele, porque ele era o povo de Israel, ele tem os escritos antigos, onde ele vai compilando e escrevendo, mas tudo debaixo de inspiração divina, livrando ele de que ele dê interpretações equivocadas da história, e livrando Moisés de colocar fatos que talvez passaram pelas gerações, através das gerações, e que não eram verdadeiros, né? Mês passado caiu uma chuva de pedra aí, né, na região, né? Então, vamos supor que daqui 5 anos a história seja a seguinte: olha, caiu uma chuva de pedra aqui tão grande que não teve nem como os carros saírem da garagem durante uma semana. Foi assim que aconteceu? Não foi. Mas na transmissão oral pode ser que a história seja aumentada, diminuída, mudada. Então a inspiração divina livrou o autor bíblico de colocar essas coisas na escritura e deu a ele a condição de interpretar corretamente os fatos históricos, né? Então é assim que... Isso, através de fontes históricas confiáveis, exatamente. E também dos dons, porque um poeta, quando ele vai narrar alguma coisa, ele usa o seu dom, o talento que ele tem para narrar de maneira poética. Tem um livro muito conhecido que chama O Paraíso Perdido, que é de John Milton, que ele escreveu o relato da criação, da queda, do dilúvio, tudo em forma poética. Então os poetas das escrituras, eles faziam isso. Davi queria relatar o sofrimento dele ao estar fugindo de Absalão, só que ele fazia isso em forma poética, escrevia um salmo. Então há o relato da verdade, mas ou de maneira em prosa, ou narrativa histórica, ou poética, né? Tudo isso debaixo de inspiração divina, né? Então, irmãos, a poesia ela não tem essa preocupação com detalhes históricos, com a narração coordenada dos fatos. A poesia não tem a preocupação, não que ela não possa fazer isso, mas ela não tem a preocupação de apresentar início, meio e fim das coisas, mas ela vai trazendo as coisas à medida que o propósito do autor pede. Então a poesia tem essas diferenças, né? E a estrutura literária poética, ela aparece na Bíblia em todos os livros, ou em quase todos os livros. Então, Gênesis, quando Adão diz assim, quando o texto relata: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Isso é uma poesia, é uma sentença poética que está dentro do livro de Gênesis. Em Êxodo, quando há o cântico de Moisés, é uma forma poética. Então os livros bíblicos têm a poesia dentro deles, mas existem alguns que se caracterizam por ser uma poesia generalizada, e que começa aqui no livro de Jó. Mas isso não significa que ele não apresenta fatos históricos, ele apenas o faz com linguagem figurada, ilustrações, ironias, né? Então quando a gente pega, por exemplo, o livro de Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, provavelmente Salomão, ele está falando de forma poética de coisas que ele experimentou, ele viveu, ele não está criando uma ficção. Mas quando o autor de Eclesiastes diz assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade debaixo do sol, tudo é vaidade debaixo do sol, ele está exprimindo de maneira poética aquilo que ele experimentou na vida dele. Olha, as pessoas vivem correndo atrás de coisas que passam, que não duram para sempre, que não aproximam de Deus, que na verdade causam sofrimento. É isso que ele quer dizer quando ele diz vaidade de vaidade, tudo é vaidade, só que de forma poética. Então o livro de Jó é um livro poético, mas dentro dessa poesia ele ainda é classificado como um livro sapiencial, ou seja, um livro de sabedoria, que talvez para nós o mais conhecido seja Provérbios, mas nós temos Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, são livros poéticos
e também de sabedoria. E o que é a literatura de sabedoria nas Escrituras? São princípios de vida que ensinam o povo de Deus, a comunidade da aliança, uma forma de viver de modo a agradar ao Senhor. O texto de sabedoria bíblica, diferente da sabedoria mundana, da sabedoria popular, não é uma opção de vida que se dá. Nós temos vários ditados aí na nossa cultura, né? E alguns deles são verdadeiros, né? Pensa num ditado aí, por exemplo, é muito comum nós dizermos assim: quem vê cara não vê coração, certo? É verdadeira, mas nem sempre está correto, certo? Às vezes a gente vê a cara de alguém que se condiz com o seu coração. Então, é uma avaliação que a gente faz de acordo com a situação. Mas não é assim a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica não nos dá opções. Às vezes é, às vezes não é. Quando Provérbios diz assim: ensina a criança o caminho que se deve andar, e ela não vai se esquecer desse caminho. A Bíblia não está dizendo assim: de vez em quando vai, mas de vez em quando não vai. A Bíblia está dizendo o seguinte: aquilo que você ensinar a criança, ela vai aprender. Seja de bom, seja de ruim, ela vai aprender. E ela não vai esquecer aquilo. É um princípio. Então, a sabedoria bíblica são textos que nos ensinam como viver de maneira a agradar a Deus. E o texto de Jó é um texto também que se enquadra nessa classificação de textos poéticos sapienciais. Sabendo disso, como que o livro se divide e de uma maneira que nos ajude a entender o livro? Qual é a estrutura literária? Lembre do que eu falei antes, irmãos. A preocupação de Jó, do autor, não é uma narração coordenada dos fatos, cronológica. Mas ele vai estabelecer diálogos, ele vai estabelecer toda uma estrutura de maneira poética para ensinar aquilo que é o seu propósito. Então, em primeiro lugar, nós temos o prólogo. Abra aí capítulo 1 e 2. O prólogo é a abertura do livro. Vai contar quem era Jó, vai mostrar a sua piedade, aquilo que ele fazia por temor a Deus, mas vai dizer também aquilo que aconteceu diante do Senhor, né? Diante do trono de Deus, o diálogo do próprio Deus com o diabo, o porquê que Deus permitiu acontecer todas aquelas coisas, e ele vai dar é como se ele contasse um longo tempo em poucos minutos. Aconteceu isso, isso e isso de ruim com Jó, o diabo falou de novo, aconteceu mais isso, isso e isso. E aí a gente acha que depois disso tudo, começa então o lamento e os diálogos de Jó. Mas na verdade, ali está colocando o contexto no qual todas as coisas aconteceram. Então o texto diz que depois de tudo isso acontecer, Jó se assentou e seus amigos vieram chorar com ele. Mas esse vir dos amigos, não é necessariamente que aconteceu só depois que ele já estava lá semi-morto. As coisas vão acontecendo, um fica sabendo, o outro fica sabendo, vou lá, no nosso linguajar, né? Vou lá dar uma força para Jó, já saiu para ir encontrar com Jó. Quando eles chegam, a coisa já está naquele nível. Só para mostrar que a preocupação aqui não é necessariamente o relato cronológico das coisas. Então a primeira parte do livro de Jó é o prólogo, capítulo 1 e capítulo 2, escrito em prosa narrativa, que vai nos dar o contexto de tudo aquilo que vai se desenrolar no livro. Nós temos Jó apresentado como abençoado e íntegro, Jó passando por provações, sendo acusado diante de Deus, e Deus permitindo que ele passe por sofrimentos para que a fé dele seja apresentada, para que a fé dele seja confirmada diante do seu acusador. E nós vemos também os seus amigos / conselheiros chegando até Jó para estarem ali com ele. Então é o que nós vemos na primeira parte, um contexto histórico do livro de Jó. Na segunda parte, nós temos a maior parte do livro, que vai do capítulo 3 até o capítulo 28. E o que nós temos no capítulo 3 até o capítulo 28? Nós temos vários diálogos de Jó. Então chegam seus 3 amigos, Bildade, Elifaz e como é que é o nome do outro? Como é que é, irmãos? Bildade, Elifaz e esqueci aqui, Zofar.
Então chegam os três e eles começam agora a discutir e a dialogar com Jó. Nós vemos isso do capítulo 3 até o capítulo 28. Nós temos uma abertura com Jó lamentando seu estado, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Nós temos um primeiro momento de discursos, um primeiro ciclo onde ele faz o seu discurso com Jó e Jó responde a ele. Depois nós temos Bildade discursando e falando com Jó e Jó respondendo a ele. Depois nós temos Zofar discursando também e Jó respondendo a ele. Depois nós temos um segundo momento onde isso acontece novamente. Ele fala a Jó, questiona a Jó, tenta explicar o seu sofrimento, Jó responde. Bildade faz a mesma coisa e Jó responde. Zofar faz a mesma coisa e Jó responde. Depois nós temos um terceiro ciclo das mesmas coisas, só que encerrando em Bildade. Ele faz Bildade e a conclusão de Jó. Então, veja que o arranjo do autor é um arranjo estruturado, não cronológico. Uma abertura de Jó, no capítulo 3, os três falando e Jó os respondendo, depois os três falando e Jó respondendo, falando mais uma vez e Jó respondendo, e Jó então concluindo essa grande parte dos diálogos. Então, a primeira parte, o prólogo do livro, a segunda parte, os diálogos. O que nós temos na terceira parte do livro de Jó, que vai do capítulo 29 até o capítulo 42, versículo 6, que é o texto que nós lemos hoje na abertura da escola dominical. Nós temos agora monólogos, nós não temos mais diálogos, nós temos apenas pessoas agora, personagens do livro, expressando algumas coisas. Então nós temos a oração de Jó, pelos seus amigos. Nós temos um protesto de Jó por causa da sua inocência. Lembra lá do final que ele se abomina no pó e na cinza? Aqui no meio ele ainda está se achando justo, ele está tentando procurar o porquê do sofrimento. Afinal de contas ele teme a Deus. Então nós temos um discurso de Jó a favor da sua inocência. E aí nós temos um discurso de um novo personagem, um outro dos amigos, que não fala antes, mas ele se apresenta agora não para dialogar, mas ele apresenta agora para discursar, que é o personagem Eliú. Ele introduz a sua chegada, e é interessante que ele diz, que ele vai ouvindo como aquele que é mais novo, ele vai ouvindo a sabedoria dos mais velhos, mas ele diz que aquilo que ele ouve não é sábio. E essa é uma das dificuldades do livro de Jó, porque a gente vai lendo o que os amigos de Jó vão falando e a gente vai concordando com eles. Não, é isso mesmo. Nós vamos ver daqui a pouco algumas afirmações que nós não questionaríamos essas afirmações, mas Eliú diz o seguinte: olha, eu estou ouvindo coisas aqui que não são sábias, não estão de acordo com a experiência de quem está falando. Então ele introduz o seu discurso, faz um primeiro discurso, ele faz um segundo discurso, ele faz um terceiro e um quarto discurso. Depois de Eliú discursar, o próprio Deus discursa. O que para mim, meus irmãos, capítulo 36 de Jó, 38 aliás, os capítulos 38, 39 e 40, o inicinho do 40, para mim são dos textos mais belos das Escrituras, que é quando Deus discursa. E sabe o que é muito belo nesses textos? Lembra que eu falei de que Deus nos dá alimentos com sabores diferentes? E Deus se revela também de maneiras diferentes? Deus não faz nenhuma afirmação sobre quem Ele é. Deus faz apenas perguntas. Deus levanta uma série de perguntas a Jó. Perguntas retóricas, perguntas que não esperam a resposta, perguntas onde a resposta é clara. E essas perguntas elas vão humilhando a Jó e elas vão fazendo Deus conhecido aos olhos de Jó. Então, a partir do capítulo 38, o próprio Deus discursa. Então nós temos o Senhor respondendo, discursando, Jó se humilhando,
e Jó fala e reconhece diante do Senhor o seu pecado. Então, não o seu pecado, né? Ele reconhece a sua humilhação, a sua nulidade e a sua fragilidade diante de Deus, depois de Deus se expor por meio de perguntas. Então essa terceira parte do livro é uma parte de monólogos. E nós temos depois o epílogo, o fechamento do livro, que vai do versículo 7 ao versículo 17, também escrito em prosa, em narrativa, onde Jó é confirmado como um homem que teme a Deus e ele é restaurado a um estado superior ao estado anterior de todas as provações. Então, o que nós temos no livro de Jó? Uma introdução, diálogos que vão manifestar o coração de todos os envolvidos. Veja que os diálogos eles vão manifestar aquilo que está no coração, inclusive dos amigos de Jó, a teologia ruim que eles têm, mas também vai manifestar o coração de Jó. Depois nós temos um momento onde a verdade vai ser estabelecida, por meio de Eliú, por meio de Deus e por meio do próprio Jó, e depois o fechamento do livro. Então, irmãos, essa estrutura nos ajuda muito a ler o livro, porque a gente está vendo os amigos de Jó ali debatendo com ele, depois aparece um outro que não há debate, ele fala coisas verdadeiras, porque o livro está dividido assim, e isso nos ajuda a entender o propósito do autor. Sim. A relação da permissão com o decreto de Deus? É muito simples, assim, humanamente falando, né? Porque o diabo falou assim: é claro que Jó te adora e te serve. O que o diabo quis dizer é o seguinte: ele é um filho mimado, você dá tudo que ele quer mesmo, é claro que ele vai servir. Deus permite que ele... Deus não faz nada, Deus não infringe nenhum tipo de sofrimento a Jó, mas Deus permite que o diabo o faça, doenças, perder filho e tal. Só que toda essa situação, na eternidade, antes mesmo de Deus criar o próprio Satanás, Deus já havia decretado que isso aconteceria. Então, uma coisa é quando Deus decreta toda a história e tudo aquilo que vai acontecer, e outra coisa é quando o decreto de Deus ele vai se desenrolando diante dos nossos olhos, entendeu? Então, para Deus é a mesma coisa, mas para nós não é. Em que sentido que não é? Nós sabemos que a nossa vida, até o final dela, seja amanhã, seja daqui a 100 anos, está nas mãos de Deus, porque Ele decretou todas as coisas, nós sabemos disso. Só que o decreto dele vai se desenrolando na história, dia a dia. Então, saber que a nossa vida está decretada por Deus não nos impede de sofrer, de passarmos por angústia, por aflições, ansiedade. Por quê? Porque ainda que saibamos que Deus decretou, a manifestação histórica dos decretos dele, o acontecimento, ele vai acontecendo diante dos nossos olhos. E aí nós vamos lidando com isso, entendeu? Então aqui é a mesma coisa. Na eternidade Deus decretou o que aconteceria com Jó. No entanto, foi necessário que o decreto de Deus acontecesse na história, tomasse parte na história, né? Fazendo uma comparação muito simples, uma coisa é quando um autor escreve uma peça de teatro e outra coisa é quando aquela peça está se desenrolando. Então é a mesma coisa, não é à toa que Calvino chama a história do teatro de Deus, quando as coisas que ele escreveu estão acontecendo. Então a permissão de Deus está dentro do seu decreto. Ele decretou que o diabo faria isso e que ele permitiria que o diabo tomasse providências na vida de Jó, né? Então essas duas coisas, elas não se confundem, uma está debaixo da outra, né? Então, irmãos, nós vimos aqui as informações. Diga, Ló. Se precisar, o Cadu serve aí de tradutor, igual Arão e Moisés.
Sim. 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 Isso. Sim. Deixar de viver, né? Sim. Então, é interessante isso que você falou, Ló, porque quando a gente pensa, aliás, é uma pergunta muito comum que as pessoas às vezes falam com relação a planos, igual você falou, né? Eu vou planejar algo e eu vou buscar aquilo, mas Deus já tem decretado, e também com relação à oração. Às vezes a gente pensa assim: para que eu vou orar se Deus já decretou as coisas como vão acontecer, né? Imagino que eu estou doente, aí a Camila pensa assim: não faz sentido eu orar para Deus curar o André, Deus já sabe se ele vai morrer ou não. Mas veja bem, quando Deus decreta o acontecimento das coisas, Ele não decreta somente o acontecimento em si, mas os meios pelos quais ele vai acontecer. E nesse meio entre as coisas acontecerem finalmente e nós estarmos envolvidos nela, Deus está nos ensinando e nos conduzindo. Então, por exemplo, você vai fazer um plano de daqui 2 anos você quer fazer uma boa viagem com a sua família. Aí você vai planejar, vai escolher o local, vai juntar o dinheiro e tudo. Nisso tudo, você está orando, colocando diante de Deus e está trabalhando, economizando, pagando as viagens e tudo. Então, não é só, e eu estou usando um exemplo aqui bem simples, não é só que a vontade de Deus é que você viaje daqui 2 anos com a sua família. Tudo que levar você a essa viagem foi decretado por Deus também. Surgir no seu coração esse desejo, a boa administração dos recursos para você ter o dinheiro, a expectativa criada para isso. Então tudo isso vai sendo conduzido por Deus. Então quando a gente pensa assim: eu vou orar pelo meu colega de trabalho para que ele conheça o Evangelho, para que ele creia em Jesus. Aí a gente pensa assim: mas isso aí está na mão de Deus, quem vai crer ou não vai? Sim, mas o meio pelo qual a pessoa vai crer também é determinado por Deus. E Ele pode ter escolhido a minha oração e a minha pregação e o meu testemunho. Então por isso que nós, já que eu vou orar para o meu colega de trabalho se converter, eu vou orar por ele constantemente, vou testemunhar do Evangelho para ele, vou falar do Evangelho para ele, vou me aproximar dele intencionalmente para pregar o Evangelho para ele, porque tudo isso, esses meios pelos quais as coisas acontecem, também são providência de Deus. Então, irmãos, às vezes as coisas acontecem para Deus ensinar a igreja a orar. Então, olha, vamos orar para que a igreja cresça. Às vezes o final, o propósito de Deus é que a igreja cresça, e o meio pelo qual Ele determinou para que isso aconteça é a nossa oração, entendeu? Então não são só as coisas finais que são determinadas por Deus, o meio pelo qual elas vão acontecer também é determinado por Deus, e nós somos parte dele. Para quê? Assim como foi com Jó, para que nós aprendamos mais do Senhor, confiemos nele, para que nós descansemos nele, aprendamos a depender dele. Então tudo isso está envolto em Deus revelar a sua vontade a nós. Então a gente saber que as coisas estão determinadas, elas não nos impedem ou não paralisam a nossa vida, justamente porque nós cremos que nesse trajeto até as coisas acontecerem, Deus vai se revelar a nós, e Deus vai nos ensinar, e Deus vai nos amadurecer, entendeu? Então por isso que a gente sabe que tudo está nas mãos de Deus,
Mas mesmo assim, nós colocamos tudo nas mãos de Deus. O que significa isso? Nós manifestamos a Deus a nossa dependência dEle, né? Então, eu sei que Deus sabe se os meus filhos serão salvos ou não. Eu não sei quem será. Queira Deus que todos, mas eu não sei. Está nas mãos de Deus. Agora, até se concretizar a vontade de Deus na vida deles, eu sou um meio levantado por Deus para isso, para ensinar, para pregar, para orar por eles. Então eu vou fazendo isso, entendeu? Então os meios também, eles são determinados por Deus. Diga, Luciano. Sim. Sim. Uhum. Sim. Então, é mais ou menos isso também que o Ló falou, né? Dessa questão do livre-arbítrio, ou das escolhas e tudo. O caminho é a moderação entre os extremos, mas o que eu chamo de moderação? Não é você ser um pouquinho isso e um pouquinho aquilo. Ah, não, ó, você confia em Deus, que Ele está no controle, mas não confia tanto assim, porque senão você não vai fazer nada. A moderação não é essa. A moderação que eu falo é fazer aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina claramente as duas coisas: que Deus está no controle de tudo e que eu tenho responsabilidade com tudo, com as minhas ações. Então, eu vivo isso. A gente tem que viver isso. Então, eu tenho diante de mim a opção de ser um funcionário honesto ou desonesto. A Bíblia diz que isso está no controle de Deus, mas a Bíblia diz que eu tenho responsabilidade nisso. Então, as duas coisas são verdadeiras, entendeu? Deixa eu dar um exemplo aqui muito simples, mas é muito simples tomado as devidas proporções. Eu posso colocar diante do João 2 pratos de comida e 2 pratos de sobremesa. E eu posso saber com convicção o que ele vai comer, sabendo que a escolha é dele. Eu vou colocar 2 pratos de comida. Em um eu vou colocar inhame, no outro eu vou colocar batata. Na sobremesa eu vou colocar em um prato figo e no outro eu vou colocar rapadura. A escolha vai ser do João, mas eu tenho plena convicção de que eu estou conduzindo a sua alimentação, porque eu sei que ele não vai escolher inhame, em hipótese alguma, e eu sei que ele vai escolher figo. Então, veja, irmãos, tomadas as devidas proporções, só para nos ajudar a entender.
eu coloquei diante dele escolhas, mas que eu controlei as escolhas. Eu sabia o que ele ia escolher. Agora, a responsabilidade de escolher foi dele? Foi ou não? Foi, ué. A escolha dele foi uma escolha ilusória. Ele está diante dos pratos. Tem inhame e tem batata. A escolha dele foi ilusória? Não, foi real. Ele viu um inhame, ele não gosta de inhame, ele escolheu batata. Então a escolha foi real. Assim também, quando Deus nos coloca diante das escolhas da nossa vida, as nossas escolhas não é porque Deus determinou que elas são ilusórias. Elas são reais. Elas são reais. Mas essas escolhas reais não fogem ao controle de Deus. Entendeu? Então, se a Bíblia nos ensina as duas coisas, nós convivemos e vivemos as duas coisas. A predestinação? Não, veja bem, mas aí são coisas diferentes, porque a predestinação não trata de livre agência. A predestinação ela está um passo antes disso. A predestinação é a escolha de Deus. Vamos voltar ao exemplo do João. Aí nós temos essa limitação no exemplo. A predestinação é como se eu escolhesse o João como meu filho. Eu não tenho esse poder, mas Deus tem, entendeu? Deus tem de escolher quem vai ser filho e quem não é. Eu não tive essa escolha. Deus mandou o João e pronto. Mas é como se fosse um passo antes. Antes de conhecê-lo e saber dos gostos dele, eu escolhi. Vamos pensar na adoção. Eu vou lá e eu escolho. Esse aqui eu vou adotar e vai ser meu filho. Pronto. Então é isso que Deus faz. Nesse momento, Deus não dá escolha. Ô fulano, você quer ser adotado ou quer continuar morando aqui? Deus não nos dá essa escolha. A predestinação é isso. Deus vai lá e nos escolhe como filhos. Então não há livre agência aqui. É uma ação monergista. É uma ação que vem só de um lado, só de Deus. Na escolha, Deus também está no controle. Mas nós temos a nossa liberdade de ação, que não é livre-arbítrio, é a livre agência. Diga, Carla, você ia falar? Sim. 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 Exatamente. Tudo, exatamente. E nós vemos isso muito claro no livro de Jó. Deus está ensinando Jó a todo momento, né? Deus está conduzindo e ensinando. Nós vamos ficar mais uma meia horinha aqui, hein? Não, a predestinação é você vai ser salvo. Você não vai ser salvo é reprovação. É outro termo que nós usamos. Do ponto de vista humano, sim. Do ponto de vista humano, sim. Em um caso nós não temos escolha. Quando nós pensamos ter escolha, essa escolha é ilusória. Para a salvação nós não temos escolha. Mas sim, a dificuldade do livro de Jó que nós vamos chegar daqui a pouco é na percepção de Deus. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Diga, Marlene. Isso. Lembra o que Deus falou em Deuteronômio? Está diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês acham que Deus estava sendo ilusório? Estava assim fingindo, blefando? Não. Estava a bênção e a maldição. Só que Deus sabia que eles iam escolher a maldição, né? Isso, exatamente. Irmãos, ninguém vai chegar no inferno. Como é que eu vim parar aqui? Não, irmãos.
é escolha em não querer crer. É assim que é. Assim, a escolha no sentido que eu estou dizendo, não de livre-arbítrio, mas a pessoa vai entender que ela não creu. Vai ser surpresa. Surpresa é a gente estar no céu, né? A gente olha, uai, mas eu aqui? Agora, no inferno não, né? Porque é o lugar da manifestação da justiça de Deus, né? Não, mas não. A surpresa que eu disse é no sentido de assim, poxa, eu tão pecador aqui, né? Mas a gente vai entender, claro, que é por Cristo. Sim. Não, eu fiz a brincadeira da surpresa aqui, não é que a gente não vai entender, não. É que assim, eu vou me admirar, poxa vida, que graça é essa, né? Que eu, tão pecador, estou aqui no céu em vez de estar no inferno, né? Vamos lá, irmãos. A mensagem do livro. Qual é a mensagem central do livro de Jó? A mensagem é clara: como relacionar o sofrimento sobre a vida de alguém justo, santo, aliás, como relacionar o sofrimento sobre alguém que é justo com o caráter justo, santo e bom de Deus. Ou seja, como que um Deus bom, santo e justo permita que aquelas coisas aconteçam com Jó, principalmente instigado por Satanás. Como que a gente relaciona essas coisas? Então, por isso que eu disse antes que não é tão fácil entender o livro de Jó, porque os atores do livro, não o autor, mas os personagens, eles falam coisas certas, erradas. Eles falam coisas certas da maneira errada. Quer ver alguns exemplos? Abra aí no capítulo 4 de Jó. Eu vou pedir a algum irmão para ler do versículo 7 ao versículo 9. Jó 4, 7 a 9. Certo ou errado essa afirmação? Certo, não está certo? Beleza. Capítulo 5. Alguém lê por favor aí o versículo 17. Certo ou errado essa afirmação? Certa. Inclusive ela vai ser citada em Hebreus. O autor de Hebreus cita Jó. Olha, não vai rejeitar a disciplina do Senhor. Alguém lê aí, por favor, capítulo 8, versículo 2 ao versículo 4. Até o 4. Foi até o 4? Beleza. Irmãos, essa afirmação correta ou incorreta? Correta, certo? Tudo que nós lemos aqui sobre Deus está correto. Bem-aventurado a disciplina do Senhor, né? O Senhor, aquele que semeia o mal, vai colher, é isso mesmo. O Senhor não destrói o inocente. São todas coisas verdadeiras. Mas onde está o problema? Que os amigos de Jó, todas essas palavras aqui foram dos amigos de Jó. As palavras dos amigos de Jó têm o pressuposto errado. Eles estão falando coisas certas a respeito de Deus, mas com o entendimento errado de quem Deus é. Por isso o livro de Jó é tão difícil. Porque no capítulo 4, volta aí no capítulo 4, ele está dizendo, e aí ele fala assim, lá no versículo 8: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo cegam. Mas por que ele está dizendo isso para Jó? Ele está dizendo assim: olha Jó, pelo que eu conheço de Deus, quem experimenta isso aí que você está passando, é porque fez o mal lá atrás. Então você tem que
arrepender do seu pecado. O outro lá, quando fala com ele assim, olha, bem-aventurado é quem o Senhor disciplina, então não rejeita a disciplina do Senhor, porque ele disciplina quem ele ama. O que ele está querendo dizer para Jó? Você fez coisa errada, então você está merecendo o que está acontecendo com você. Então, o ponto de vista dos amigos de Jó, e é por isso que depois ele repreende os amigos e ora pelos amigos, o ponto de vista deles é, Deus é justo e para isso está acontecendo com Jó, alguma coisa de errado ele fez. Algum pecado tem. Isso. Então, qual é a grande questão do livro de Jó? Ele bate contra duas teologias muito comuns, tanto nas Escrituras como nos nossos dias. A primeira teologia é aquilo que hoje nós chamamos de teologia da prosperidade, que o nome é novo, mas não tem nada novo debaixo do sol. Ela sempre existiu, que é aquele negócio, Deus demonstra o amor que Ele tem por você, te dando riqueza, te dando paz, te dando saúde, até 200 anos. Olha, você está doente? É porque tem um pecado aí. Seu filho quando não passou no vestibular, ele tem alguma coisa escondida aí que você precisa tratar. Isso é a teologia da prosperidade, que Deus demonstra o seu amor satisfazendo os nossos desejos. Outra teologia que o livro de Jó vai falar contra é aquilo que nós chamamos de teologia da retribuição, que Deus sempre reage a uma ação nossa. Ou seja, Deus vai te dar só se você pedir. Irmãos, quantas coisas Deus nos dá que a gente não pede? Vai falar que todo dia de manhã a gente ora por tudo que vai acontecer no nosso dia, Deus vai somente reagir à nossa oração? Claro que não. Oi? Sim, exatamente. Excelente lembrança da Luciene. O ímpio não ora. Vocês acham que o ímpio pede a Deus o pão de cada dia? Vocês acham que o ímpio pede saúde? Exatamente. Agora Deus não faz? Irmãos, Deus não simplesmente reage às nossas ações. Isso é o que eles estavam falando aqui. Olha, Jó, para Deus fazer isso, é porque você fez outra coisa. Então, o que eles estavam falando de Jó? Eles estavam tentando manipular a Deus. Então, Jó, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer aí um remake na sua vida. Lembra de tudo que você fez de errado, pede perdão, se arrepende, porque aí Deus vai fazer o contrário. Deus vai te dar tudo de bom. Isso é a teologia da retribuição. E vamos ser sinceros, né, irmãos? Nós vivemos essa teologia. Muitas vezes. Nós fazemos isso. Nós experimentamos alguma coisa de ruim, aí a gente começa a tentar reverter o que a gente faz de errado. Vou parar de fazer isso, Deus? Vou parar de fazer isso também? Vou ir na igreja todo domingo para ver se reverte as coisas. Irmãos, não é assim que Deus trata. Então as coisas que os amigos de Jó falaram eram verdadeiras, mas nós só podemos afirmá-las com o pressuposto correto. É isso que o autor de Hebreus faz quando ele cita aqui o versículo 17 do capítulo 5. Ele vai dizer, bem-aventurado o filho a quem Deus disciplina. Mas na mente dele, ele não está dizendo assim, olha, então vocês têm que ver o que vocês estão fazendo, que vocês estão em pecado. Não é isso. Ele vai dizer assim, olha, as provações que vocês estão passando, é Deus colocando vocês no eixo, no caminho, ensinando a depender dele. Então o pressuposto do autor de Hebreus é o pressuposto correto. Não é a teologia da retribuição, é a teologia da providência de Deus. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tudo o que acontece, Deus está moldando o caráter de Cristo em nós. É isso que Paulo vai dizer em Romanos, e às vezes a gente interpreta um pouco equivocado esse texto. A gente interpreta ele meio parecido com a teologia da prosperidade. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quais coisas cooperam? Todas. Todas. Saúde e doença. Casamento e não casamento. Muitos filhos ou poucos filhos, ou nenhum filho. Ou muita riqueza, pouca riqueza, muito emprego, desemprego longo, não sei. Para o Filho de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Mas que bem é esse? Paulo continua dizendo, o problema é que a gente não continua decorando o texto, né? A gente decora só o versículo 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Porquanto aqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Isso aí, para aí. O Senhor os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, qual é o bem? Ser feito à imagem de Deus, do Cristo. Não, só não, mas o ponto que Paulo está dizendo é o seguinte: tudo coopera para que você seja mais parecido com Cristo. É isso que ele está dizendo. Às vezes, para a gente ser mais parecido com Cristo, a gente precisa de uma doença. Às vezes, para a gente ser mais parecido com Cristo, a gente precisa de riqueza. Porque às vezes nós temos um coração generoso e nós vamos ser mais parecidos com Cristo. Às vezes, para ser mais parecido com Cristo, eu vou receber um dom de Deus que eu vou conduzir os meus irmãos na igreja. Às vezes, para ser mais parecidos com Cristo, eu vou precisar viver sozinho. Porque nisso eu vou ser, em algum aspecto, mais parecido com Cristo. Então, irmãos, tudo o que acontece, tudo, de bom e de ruim, é bom. Mas o que é bom? Não é o nosso deleite. O bom é sermos forjados à imagem de Cristo e sermos cada vez mais parecidos com Ele. Por isso que o autor aos Hebreus diz: não rejeites a disciplina. A disciplina ali não é necessariamente só a varada, mas o caminho disciplinado, a condução do Senhor, né? Porque isso vai nos levar a um fim proveitoso. Exatamente. A aflição, e se nós formos bem sinceros, é na aflição que a gente aprende muito mais sobre o Senhor, né? Jó poderia ter aprendido sobre o Senhor tendo ainda mais do que ele tinha? Deus poderia ensiná-lo, mas via de regra, não é a maneira como nós aprendemos do Senhor. Pedro passou uns maus pedaços para conhecer mais ao Senhor, entender o que Deus queria dele. Paulo conviveu com o espinho na carne para esbofetear ele dia a dia para aprender sobre o Senhor. Jó passou por isso. O próprio Senhor Jesus experimentou. Se ele experimentou é o cabeça, por que a gente que é corpo também não vai experimentar, né? Então, o que o livro de Jó, a mensagem do livro de Jó é essa: Deus não apenas reage às nossas ações, mas Ele conduz todas as coisas. Então, a questão não é relacionar coisas más com um Deus bom. A questão é entender que esse Deus bom, Ele permite coisas ruins para que nós o conheçamos como um Deus bom que de fato Ele é. Quer ver? Capítulo 33 de Jó. Alguém lê, por favor, o capítulo 33, do versículo 8 ao versículo 13. Essa já é a fala de Eliú, aquele amigo de Jó que era temente a Deus. 33, 8 a 13. Olha só que interessante, irmãos. Do versículo 9 ao versículo 11, ele está fazendo as palavras de Jó, né? Ele está dizendo: olha, Jó, o que você está dizendo aí? Você está dizendo que está limpo, sem transgressão, não tem iniquidade, que Deus está virando seu inimigo, que Ele está pondo seu pé no tronco. É isso que você está dizendo. Aí no versículo 12 ele diz: só que você não tem razão, sabe por quê? Porque Deus é maior do que o homem. Ou seja, ele está dizendo que Deus, Ele não trabalha como nós trabalhamos. Os caminhos de Deus, como vai dizer o profeta, eles são muito mais altos. A maneira de Deus agir, ela é incompreensível ao homem. Ele vai dizer que ele não tem razão, por quê? Versículo 13: porque quem disse que Deus tem que dar conta dos atos dele? Quem diz que Deus tem que explicar o porquê das coisas que Ele faz? Quem diz que Deus tem que justificar aquilo que Ele faz? É isso que Ele está dizendo. Deus, Jó, está muito acima de você. Não adianta você tentar igualar a Deus
e entrar nessa discussão. Eu faço isso, por que o senhor está fazendo aquilo? Se o senhor é assim, por que o senhor não faz isso? Jó, Deus é muito mais alto que isso. Então, irmãos, é isso. A gente não tem que fazer essa relação de causa e efeito. A gente tem que entender que Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom, em tudo que Ele faz Ele é bom. Mesmo quando Ele infringe o mal a nós, Ele é bom. É por isso que Tiago vai escrever a sua carta muito fundamentada no livro de Jó. É por isso que Tiago vai dizer logo no início da sua carta: tende por motivo de grande alegria, não é só alegria, tende motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações. É o que Tiago diz. Por quê? Porque a tribulação vai gerar perseverança, e a perseverança, confiança no Senhor. Então, irmãos, essa é a mensagem do livro de Jó. Infringiu, fazer o mal. Não, eu não estou falando de coisas malignas, eu estou falando do mal assim, um mal assim, uma doença é um mal, certo? A doença é resultado do pecado. E Deus não deu lepra para Miriam? É um mal que veio da mão de Deus, mas não uma ação maligna, né? Deus não se vingou assim de maneira maligna, né? Isso. Quando um neném nasce assim, nessa situação, é a providência de Deus. É o mal infringido por Deus. Por quê? Não sei. Mas é Deus fazendo. A grande questão, Márcia, é que às vezes as pessoas, principalmente que não conhecem o Evangelho, têm essa dificuldade de conhecer a Deus como o Deus que faz o bem e o mal. Ele mesmo diz isso: eu crio as trevas, eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço bem, eu faço mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, a gente tem, tsunami matou não sei quantas centenas de pessoas. Como que um Deus bom pode permitir isso? Ele é bom e permite. Porque o padrão de bom de Deus, a régua, não somos nós. A régua é Ele mesmo. Então, tudo que Ele faz tem um propósito bom e uma vontade santa. Então tudo que Ele faz é bom. Um câncer numa criança que vai levá-la à morte, o propósito pelo qual Deus faz aquilo, que está na raiz da sua atitude, é santo, bom e perfeito. Então aquela ação é boa aos olhos de Deus. Ele é a régua, Ele é o padrão. Entendeu? Sim. Sim. Exatamente, nós nos tornamos como Jó no final, maduros diante do Senhor e íntegros diante do Senhor. Sim. E só para a gente entender também, aproveitando essa deixa aí, que Satanás aqui, irmãos, a gente não tem que ficar dando muita importância para Satanás não, tá? Porque no final das contas, Deus queria ensinar mesmo era Jó. Então Satanás foi ali um instrumento que Deus usou, mas tanto que Satanás nem aparece na história mais. Ele é um instrumento, mas quem aprendeu mesmo foi Jó, né? Sim. Isso, exatamente. Diga, Leandro, você tinha levantado a mão? Sim, exatamente. Isso. O nosso problema é esse, é que a gente acha que tudo é para nós. Faça-se a minha vontade, né? Como é feita a do Senhor aí no céu, é a minha na terra, né? Às vezes a nossa oração bem sincera, ou o nosso desejo do coração é esse. Mas eu não posso passar por isso?
Por que eu vou passar por isso? Ué, não interessa. Não interessa, Deus quer, ué. Deus quer que eu vou passar e eu tenho que aprender com isso. Também, irmãos, a gente não pode cair naquele erro de achar que Deus faz as coisas sem propósito. Ah, Deus fez isso aí, não tem um motivo aparente, não tem. Deus sempre tem propósito nas coisas que Ele faz. Irmão, só para a gente caminhar para o encerramento aqui, como que a gente encontra o Evangelho no livro de Jó? A gente poderia pensar em algumas maneiras assim. Por exemplo, tem um autor que diz que assim como Jó orou pelos seus amigos e aqueles amigos que o acusavam, Jesus também orou pelos seus. É uma relação interessante que a gente pode fazer, que o Senhor clama a Deus por nós. Agora, a grande questão do livro de Jó, que nós fazemos uma analogia justa com o Senhor Jesus, é aquele que sofreu sem ter culpa. Cristo foi aquele que experimentou um sofrimento muito maior do que Jó, sem ter culpa. Ele não sofreu porque ele pecou, mas ele sofreu para que nele a glória de Deus fosse manifestada. Então a questão do sofrimento é uma parte importante no livro de Jó, e a questão do sofrimento é uma parte importante no Evangelho. Não para nós, porque nós somos livres do Evangelho, do sofrimento. Mas para que nós fôssemos livres do sofrimento, Cristo precisou sofrer por nós. É como se a gente chegasse ao final do livro de Jó, da experiência dele, sem ter que passar por tudo que ele passou, porque Cristo passou por tudo que ele passou, para que nós chegássemos maduros ao final. Algumas aplicações rápidas aqui para nós encerrarmos. Sofrimento não significa pecado, ou consequência de pecado. Muito sim, como eu dei exemplos no início, mas não é porque a gente está sofrendo que é por causa de algum pecado específico. Ah, isso está acontecendo por causa daquilo. Eu estou doente por causa daquilo. Meu filho isso por causa que eu fiz aquilo no passado. Veja, irmãos, Deus nos livra de muito sofrimento que seria justo. Então Deus às vezes permite sofrimento com outros propósitos e não castigar. Deus às vezes permite sofrimentos que é para nos aproximar dEle, ensinar a nossa dependência dEle, ensinar que nós não estamos no centro da nossa existência. Então nem sempre o sofrimento tem uma causa. Ah, é por causa daquilo. E devemos entender isso. Mas segunda coisa que a gente deve entender também, o pecado traz sofrimento. A gente também não pode descartar que o pecado, ele nos conduz ao sofrimento. Então, se tem sofrimento que não tem a ver com o pecado, tem muito sofrimento que tem. Nas duas coisas, Deus é misericordioso. Nas duas coisas, Deus é longânimo. Nas duas coisas, nós podemos clamar ao Senhor. Irmãos, terceira aplicação para nós. Presta bem atenção nisso aqui, porque isso é difícil da gente pôr em prática, né? Conhecer a Deus melhor é melhor do que uma vida tranquila. Viver uma vida tranquila é muito bom. Quem aqui não quer, né? Viver uma vida tranquila é muito bom. Mas viver uma vida de conhecer Deus melhor, ainda que pelo sofrimento, é muito melhor. É difícil da gente pôr isso em prática ou desejar que isso aconteça, mas temos que crer nas Escrituras, né? Para Paulo foi muito melhor ter o espinho na carne do que não ter. Para Jó foi muito melhor passar por tudo que ele passou do que não passar. Então para nós é muito melhor passar por sofrimentos, que vai nos levar a conhecer ao Senhor mais e nos aproximar dele mais. E por fim, só para a gente terminar em paz, todo tipo de sofrimento que a gente experimentar nessa vida é o máximo de sofrimento que a gente vai experimentar. Morreu aqui, acabou, em Cristo, né? Morreu em Cristo. Morreu fora de Cristo, aqui é o máximo de céu que vai experimentar. Mas pensa num sofrimento, irmãos, doença, crise na família, perseguição, irmãos, é o máximo de sofrimento que nós vamos experimentar. Porque morrer com Cristo é passar para uma vida onde o sofrimento já não existe mais. Não existe mais lágrima, nem dor, nada dessas coisas. Então, ainda que o Senhor nos permita passar por muito sofrimento, tenhamos paz nisso. É o máximo de sofrimento que a gente vai experimentar. Estando unido a Cristo, passou aqui, acabou. Amém, irmãos?